Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a natação masculina, a prova de 200 metros estilo livre, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando os atletas favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A prova de 200 metros no estilo livre foi disputada em 1900, depois saiu do programa olímpico e retornou apenas em 1968. A Austrália possui 4 medalhas de ouro nessa prova, considerando essa de 1900, e os Estados Unidos possuem 3 vitórias, são os países com maior destaque nos 200 metros estilo livre. Há um grande equilíbrio entre os países nessa prova. Em 2017, o campeonato mundial, o chinês, o Sun Yang, conquistou a medalha de ouro com uma certa tranquilidade, mais de meio segundo à frente do Townley Haas dos Estados Unidos, e o Alexander Krasnik da Rússia acabou com a medalha de bronze com um tempo na casa do 1,45. O Reino Unido, com Duncan Scott e o James Guy, ficou com a 4ª e 5ª posições. O Dominik Kozma da Hungria em 6º lugar. Outro russo, o Mikhail Dovgaliuk, ficou na 7ª colocação. E o Taekwon Park, que já foi campeão olímpico da prova dos 400 metros nos Jogos de 2008, ele foi campeão olímpico, ficou apenas na 8ª colocação. 2 representantes do continente asiático presentes na prova, o primeiro e o último colocado, 5 europeus e apenas um representante do continente americano. Um forte domínio da Europa nessa prova em termos de finalistas. Já em relação ao ranking mundial, o Sun Yang da China ficou com a liderança, o Townley Haas dos Estados Unidos ficou com a 2ª colocação do ranking mundial, e o Duncan Scott do Reino Unido e o James Guy ficaram respectivamente em 3º e 4º lugares, ultrapassando o Alexander Krasnik da Rússia, que ficou na 5ª posição. O húngaro Kozma, o russo Dovgaliuk, o lituano Danas Rapsis aparecendo na 8ª colocação no ranking mundial, o polonês Maitrak e o Taekwon Park da Coreia do Sul em 10º lugar. Os europeus de novo com grande destaque, um total de 7 competidores entre os 10 melhores do mundo, o continente asiático com outros 2 e o continente americano apenas com Townley Haas. Em 2018, um ano que tivemos as competições mais importantes foram competições continentais, os Jogos Asiáticos, o Campeonato Europeu, o Torneio Pan-Pacífico, e a liderança do ranking mundial acabou ficando com o lituano, o Danas Rapsis, com 1,45,12, deixando o Duncan Scott do Reino Unido na 2ª colocação, e o Sun Yang, o chinês Sun Yang, campeão olímpico, ficou em 3º lugar dentro desse ranking. Na 4ª posição, o Townley Haas dos Estados Unidos e o Kyle Chalmers da Austrália. Em 6º lugar, o Andrew Seliskar dos Estados Unidos, outro australiano, Mac Horton, na 7ª posição, o Katsuhiro Matsumoto do Japão em 8º, o Blake Pieroni dos Estados Unidos em 9º, e empatados na 10ª posição, o Fernando Scheffer do Brasil e o Conor Dwyer dos Estados Unidos. Tivemos 4 norte-americanos entre os 11 primeiros do mundo nessa prova, dentro do ranking mundial, e também a presença do brasileiro Fernando Scheffer fez com que o continente americano tivesse 5 representantes na prova. A Oceania, com 2 australianos, também se fez presente. A China e Japão, com um representante cada um, deu 2 representantes para o continente asiático. E do continente europeu, apenas o Danas Rapsis da Lituânia e o Duncan Scott do Reino Unido. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido pelo Sun Yang, causou muita polêmica, porque ele provocou o Duncan Scott do Reino Unido, chegou a se cogitar sua desclassificação, mas ele foi mantido com a medalha de ouro. O Sun Yang foi o campeão da prova, o único que abaixou da marca de 1,45. Foi uma prova nervosa, os atletas fizeram um tempo melhor nas eliminatórias. O Katsuhiro Matsumoto do Japão ficou com a medalha de prata, e a medalha de bronze acabou dividida entre o russo Martin Malyutin e o britânico Duncan Scott. O Filippo Megli da Itália ficou em 5º lugar, o Clyde Lewis da Austrália em 6º e o Dominik Kozma da Hungria em 7º lugar.
O lituano, Danas Rapšys, na verdade, ele chegou na primeira colocação, mas acabou desclassificado por um erro na largada, por uma infração na largada, e com isso perdeu a sua medalha, inclusive a medalha de ouro. Então, esse resultado, o Sun Yang tem no Danas Rapšys um grande adversário para esses Jogos de 2021. Se o Sun Yang for permitido competir nos Jogos, ele está respondendo aí a um processo, ele havia sido suspenso em virtude da confusão lá na coleta do exame antidoping, que ele destruiu a amostra e que quem foi fazer a coleta não conseguiu se identificar direito. Então, há uma confusão com relação a esse fato e com esse acontecimento, e o Sun Yang está aí aguardando sua liberação para competir nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. O italiano Filippo Megli ficou em sexto lugar, o Clyde Lewis da Austrália ficou na sexta colocação, ele havia ido bem nas eliminatórias, e o Dominique Cosma da Hungria ficou na sétima colocação. O ranking mundial teve a liderança do Danas Rapšys com 1,44,38, o Clyde Lewis com 1,44,90 ficou na segunda posição do ranking mundial, e o Duncan Scott do Reino Unido com 1,44,91 foi o terceiro colocado. Eles fecharam a lista aí dos 3 principais do mundo no ranking mundial. Entretanto, o campeão mundial acabou sendo o Sun Yang, com essa marca de 1,44,93, e curiosamente foram apenas esses 4 atletas que baixaram da casa de 1 minuto e 45. O japonês, o Katsuhiro Matsumoto, ficou em quinto lugar, o russo Maliutin em sexto, outro chinês, o Shin Jieji, ficou na sétima colocação, outro russo, o Mikhail Dovgaliuk, ficou em oitavo lugar, o húngaro Cosma em nono, e o Filippo Megli da Itália foi o 10º colocado. Uma forte presença europeia, a Europa com Itália, Hungria, Rússia, Reino Unido e Lituânia, com 6 representantes, o continente asiático com 3, 2 chineses e um japonês, e a Oceania com o Clyde Lewis, que ficou em segundo lugar no ranking. Nenhum representante do continente americano nesse ranking mundial. Em 2020 a Covid atrapalhou a organização dos torneios, os principais torneios acabaram cancelados ou adiados, inclusive os Jogos Olímpicos, e o ranking mundial acabou liderado pelo Sun Yang, tendo o Alexander Graham da Austrália na segunda colocação e o Danas Rapšys da Lituânia ficou na terceira posição. Outros 2 atletas que baixaram de 1,46, o Elia Winnington da Austrália e o Katsuhiro Matsumoto do Japão, e acima deles, acima de 1,46, o Tom Jin do Reino Unido, o Maliutin da Rússia, o Chalmers da Austrália, o Dovgaliuk da Rússia e o Song-Woo Hwang da Coreia do Sul. Em 2021, já até 22/4, tivemos aí uma grata surpresa do Reino Unido, o Duncan Scott baixando sua marca para 1,44,47 e também o Tom Jin fazendo 1,44,58, colocaram muita pressão, muito nos demais competidores, mostrando que para os Jogos Olímpicos podemos inclusive ter um resultado abaixo de 1 minuto e 44. E o japonês, o Katsuhiro Matsumoto, também seguiu essa evolução, esse entusiasmo, vamos dizer assim, e também gravou uma excelente marca com 1,44,65. Todos os 3 poderiam, com esses resultados, terem conquistado o título mundial de 2019. Os russos, o Martin Maliutin e o Ivan Girev, também com marcas próximas aí com marcas na casa de 1,45. O Felix Albuquerque da Áustria, também com 1,45,70. Todos eles, outros britânicos, o Matthew Richards e o James Guy, o que pode fazer o revezamento britânico. Temos 4 britânicos com marcas fantásticas, o que pode significar para o Reino Unido baixar da casa dos 7 minutos na prova e brigar com os Estados Unidos por uma eventual medalha de ouro. E também aparecendo o Christoph Milak da Hungria com 1,46,15. O resumo geral dessa prova: a vitória do Sun Yang nos Jogos Olímpicos, à frente do Chad Leclos da África do Sul e do Conor Dwyer dos Estados Unidos, e os campeonatos mundiais do ciclo, ambos vencidos pelo Sun Yang. Em 2017 uma vitória mais tranquila, em 2019 muito tumulto. Na verdade o Danas Rapšys da Lituânia chegou à frente e depois foi desclassificado. E os demais colocados, 5 competidores ainda conquistaram medalha, e 5 competidores diferentes, na verdade. E 2 russos, o Maliutin e o Krasnik,
o Towlin Haas dos Estados Unidos com a medalha de prata em 2017 e o Matsumoto do Japão em 2019. E o Duncan Scott, aí agora que tem uma marca muito boa esse ano, na atual temporada, conseguindo 1:45.63, dividindo o pódio com o Ma Liutin. No ranking mundial, a liderança do Sun Yang em 2017 e 2020, o resultado de 2017 ele dá a segunda posição no ranking geral, e o Danas Rapsis da Lituânia, liderando em 2018 e também em 2019, e provavelmente o grande adversário do Sun Yang. Embora eu acredite que deverá surgir algum outro competidor que esteja em evolução para fazer frente a esses dois competidores, porque a prova está muito estagnada na casa do 1:44, 1:45, e creio que já era para esses atletas estarem aí brigando na faixa de 1:43 alto. O Alexander Graham, a Austrália com uma equipe bem heterogêneo, o Alexander Graham, o Clyde Lewis, todos eles também lutando para colocar a Austrália em menos de 7 minutos no revezamento, para poder chegar próximo de Estados Unidos e Reino Unido. E o Rapsis, além da liderança em 2018 e 2019, ficou em terceiro lugar em 2020. E o Sun Yang também, 2 lideranças e um terceiro lugar em 2018. Já nas competições continentais, né, o Sun Yang foi campeão dos Jogos Asiáticos, com um resultado acima de 1:45. O Towlin Haas também venceu o Pan Pacífico, também acima de 1:45. O Campeonato Europeu também vencido, com um resultado acima de 1:45 pelo Duncan Scott, onde ele bateu o Danas Rapsis da Lituânia. O Danas Rapsis evoluiu muito desse Campeonato Europeu de 2018 para o Campeonato Mundial de 2019. E nos Jogos Pan-Americanos, o brasileiro Fernando Scheffer e também o outro brasileiro, Breno Corrêa, acabaram fazendo uma dobradinha, mas com resultados fracos para pensar numa medalha ou até mesmo numa final olímpica. O ranking do ciclo olímpico 2017 a 2020, o Danas Rapsis, né, na liderança com 1:44.38, apenas 1/100º à frente do chinês, do Sun Yang, e o Clyde Lewis da Austrália com 1:44.90, fechando a lista dos 3 principais, né, as 3 principais marcas desse ciclo olímpico. O Reino Unido também muito forte, com o Duncan Scott e o James Guy. Agora também o Reino Unido com o Tom Dim e o Duncan Scott estão com resultados fantásticos. O Towlin Haas dos Estados Unidos, único americano aí nesse meio. Vamos ver o que poderá surgir dessa seletiva norte-americana, dessa seletiva olímpica para 2021. E o Japão com o Katsuhiro Matsumoto com o 7º lugar, os russos, o Krasnik e o Ma Liutin, tentando dar força a um revezamento russo para poder brigar por medalha, e o Shinji também, outro chinês aí, colocando-se entre os 10 principais competidores dessa prova em termos de tempo no ranking do ciclo olímpico 2017 a 2020. A lista de favoritos é grande, essa divisão nos 3 níveis, lutando por medalha de ouro. Temos o Danas Rapsis da Lituânia, o campeão olímpico Sun Yang, bicampeão mundial, o britânico Duncan Scott, o Clyde Lewis da Austrália e o Katsuhiro Matsumoto do Japão. Se bem que agora, além do Duncan Scott, o Tom Dim também entra nessa briga, mas eu ainda o coloco na condição de brigar por pódio, junto com o Martin Ma Liutin da Rússia, o Shinji da China, o Towlin Haas dos Estados Unidos, e também outros 2 australianos, aí depende da seletiva do país, né? O Mac Horton e o Alexander Graham, também que poderão lutar por pódio. Na condição de zebra, outros atletas, o Dovgaliuk e o Girev, acho que o Girev está nos jogos, o Dovgaliuk não, o Albuquerque da Áustria, Kozma e Milak da Hungria, mas aí esses atletas precisam demonstrar uma evolução para poderem realmente brigarem por pódio. O Seliskar e o Pieroni dos Estados Unidos, Scheffer e Corrêa do Brasil, o Dyer dos Estados Unidos, todos eles, o James Guy, o Richards. Lembrando que o Reino Unido terá um revezamento poderosíssimo para esses Jogos Olímpicos, do 4x200, e vamos ver o que pode acontecer. No top 5, o Danas Rapsis da Lituânia, o 8º no ranking mundial em 2017, e já em 2018 ele liderou o ranking mundial. Em 2019 venceu a prova dos 200 metros nado livre, mas foi desclassificado, e ele, no entanto, liderou o ranking mundial de 2019,
e em 2020 ficou em terceiro lugar no ranking mundial. Vamos ver esse ano o que ele pode apresentar, né, nas competições. Agora o veterano, o chinês, o Sun Yang, prata olímpico em 2012, campeão olímpico em 2016, campeão mundial em 2017 e 2019, líder do ranking mundial em 2017 e também em 2020, e em 2019, quando foi campeão mundial, porém ficou apenas em quarto lugar no ranking mundial. Sun Yang era um especialista em 1.500, 800 metros, 400, mas resolveu se aventurar nas provas mais rápidas e acabou abandonando os 1.500, os 800 metros, preferindo mais as distâncias de 200 e 400 metros. E aqui o Duncan Scott, quarto no Mundial em 2017, terceiro no ranking, segundo no ranking mundial em 2018, bronze no Mundial em 2019, terceiro no ranking mundial, e agora ele lidera o ranking mundial, melhorou sua marca e é um forte candidato a pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aqui também o australiano Clyde Lewis, sexto no Mundial em 2019, mas foi o segundo colocado no ranking mundial, não conseguiu produzir um grande resultado na final. E o japonês, o Katsuhiro Matsumoto, oitavo no ranking mundial, prata no Mundial em 2019, quinto no ranking mundial do mesmo ano e também em 2020. Então esses os top 5 do momento nessa prova. Na verdade agora há o britânico Tom Dean com marca abaixo aí de 1,45 lutando por pódio. Então temos o Scott, o Yang, o Rapses e outros atletas que surgirão nessa equilibradíssima prova de 200 metros estilo livre. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpica e Olitok 2020, favoritos para Tóquio. Obrigado e até um próximo vídeo.